eu vou ler um texto da Bíblia, mas eu acredito que a minha opinião acerca dele vai ser cancelada. Mas mesmo assim eu vou ler e vou dar a minha opinião e a minha leitura. Lucas 23, versículo 39 até o 43, diz o seguinte: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, meus irmãos. Esse texto aqui, ele não é só sobre Deus redimindo um pecador. Na verdade, na minha opinião, ele é um grande tapa na cara do que os cristãos têm feito hoje em dia, né? Porque vamos entender o texto. Jesus está sendo condenado injustamente por blasfêmia, né? Por ter dito que era o próprio Deus, né? Na concepção dos fariseus e dos mestres da lei e dos saduceus e de parte do povo, isso era uma blasfêmia, porque havia uma visão majoritária de que o Messias não poderia ser Deus. Embora, historicamente, há séculos anteriores houvessem debates, porque o texto de Daniel fala de um filho do homem que está assentado num trono, né? Isaías, o profeta, fala que o nome do Messias tem a ver com títulos e que um dos seus títulos seria Pai da Eternidade. Então, mesmo que a Bíblia já dê base para dizer que o Messias também é Deus, a gente entende que nos decorrer dos séculos seguintes essa visão foi sendo perdida e substituída por uma visão de um Messias mais humano. Talvez porque o povo sofreu muito, talvez porque estavam sem esperança, talvez pelos 400 anos de silêncio, ou pelo menos para se manter uma estrutura religiosa rígida sobre as pessoas. Mas o que o texto diz é que, apesar disso, há um homem que está sendo condenado por ser um malfeitor, talvez um ladrão ou assassino. Enquanto o outro blasfemava, um deles se aproximou emocionalmente e espiritualmente de Jesus, dizendo que queria ser lembrado por ele, e também defendeu Jesus da falsa acusação. Inocentou Jesus com suas palavras. Mas isso nos mostra que, diferentemente do que tem sido feito hoje, a fé em Jesus, no núcleo essencial, ela não é algo complexo, ela é algo simples, né? Porque em muitas igrejas, seja evangélicas ou até mesmo na igreja católica, nós percebemos que as pessoas estão acrescentando muitos pré-requisitos para ser cristão que na verdade não existem. Como ter uma teologia perfeita, né? Dentre outros, como ter que ser alguém abençoado, alguém vencedor materialmente, como tendo que ser alguém que tem que não pode cair, que não pode pecar, que não pode vacilar, que não pode ter momentos de fraqueza, que não pode votar em certos partidos políticos. Ou seja, estão se criando narrativas muito duras para ser cristão, mais do que o que o Senhor exigiu. Porque aqui no caso, veja só, o que esse homem tinha? Ele era um malfeitor, ou seja, o passado imediato dele até aquele momento era de alguém que assassinava ou no mínimo roubava. Ele não tinha a teologia que os apóstolos tinham. Ele não, até então, pelo menos a estrutura do texto dá a entender que ele não era um dos discípulos de Jesus, né? Que ele não seguia Jesus como os outros. Pelo menos é o que dá a entender, que ele foi pego fazendo um ato mal e estava sendo punido por isso. Então, ele não tinha a teologia que os apóstolos tinham. Ele não tinha a vivência que os apóstolos tinham com Cristo. Provavelmente esse homem é um homem que ouviu falar de Jesus e que no momento da sua morte refletiu sobre o que ouviu, né? E isso basta, irmãos, para ser salvo, né? Você não precisa ser o melhor teólogo, concordar com tudo que a igreja diz que você tem que concordar. Para ser salvo, eu estou falando. Você não precisa de nada disso. Você precisa olhar para Jesus com esperança e depositar nele a sua vida, né? E lutar contra o seu pecado. Esse texto mostra algo muito interessante, que o homem, o malfeitor, ele reconhece Jesus, né? De alguma forma, eu acho que não de forma consciente, mas de forma intuitiva,
E pelo Espírito Santo que já estava habitando nele ali, ele reconhece que Jesus é Deus. Talvez a sua cognição, a sua mente não tivesse processado. Mas quando ele fala pela fé que o Senhor vem em seu reino, ou que o Senhor vem em seu reino e que ele não tem culpa nenhuma, ele está dizendo duas coisas acerca de Jesus. Primeiro, que ele não tem pecado, característica divina, e que ele é o Senhor de um reino e que voltará, no aspecto escatológico. Então, mesmo sem ter tido muito contato com teologia, ele diz isso pela fé. Isso é muito interessante. Então, meus irmãos, vamos parar de complicar as coisas, cara. Vamos parar de colocar fardo sobre os outros. Vamos nos preocupar em viver uma vida que agrade a Deus, cada um individualmente, e que o nosso testemunho seja transbordante para contagiar os nossos irmãos. Sem fatalismo, sem teologia da prosperidade, sem colocar fardos uns sobre os outros. Porque se Jesus não colocou o fardo sobre esse homem, cadê que Jesus perguntou? Quem tu dizes que eu sou? Como ele fez com Pedro, né? Porque Pedro deveria saber, né? Àquela altura. Mas quem tu dizes que eu sou? O que você tem feito? De onde você vem? Não perguntou nada disso. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Porque, de fato, isso aconteceu. Então, fiquem com Deus. Deus nos abençoe.